Fala pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Ronaldo, professor de vocês de ciências, e é um prazer estar com vocês para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos trabalhar ainda sobre o capítulo 7, sobre eletricidade. No entanto, vamos focar sobre os cuidados nas instalações elétricas. Para quem não sabe o que é uma instalação elétrica, a instalação elétrica nada mais é do que conjuntos de equipamentos que cumprem determinadas funções dentro das instalações elétricas, a fim de fornecer energia elétrica aos equipamentos, por exemplo, de iluminação, aparelhos de uso residencial ou comercial. Ou seja, na tua residência, quando você vai ligar a tua televisão, você vai pegar e conectar ela na tomada, certo? Então a tomada, ela faz parte da instalação elétrica da sua residência. Ela vai fornecer energia para o seu equipamento de TV e assim você vai conseguir ligar ele tranquilamente. No entanto, pessoal, falando sobre equipamentos elétricos, é interessante a gente sempre verificar a voltagem, né, a que os aparelhos elétricos ou lâmpadas devem ser ligados. Quais são essas voltagens elétricas? São 110 volts, 127 volts e 220 volts. O que acontece, pessoal? Atualmente nós temos utilizado os equipamentos de hoje em dia, eles utilizam a voltagem 127 volts e 220 volts. 110 ela está sendo deixada de lado, né? Ela está em desuso. Então, por que é importante observar, né, essa questão da voltagem dos equipamentos? Porque se você liga um equipamento que é 110 em uma tomada 220, ele pode vir o que, pessoal, a queimar por causa do excesso da voltagem, né? Ou seja, a tensão é muito grande, então ele não vai resistir, pode vir a queimar. Então, por isso que é essencial você sempre prestar atenção na voltagem elétrica. E uma observação: para diminuir as chances de choques e proteger alguns aparelhos elétricos de variações na tensão elétrica, é feita uma ligação terra. O aparelho ele é ligado por um fio a uma barra de cobre enterrada no solo ou alojada na parede da casa, permitindo que o excesso de carga elétrica escoe rapidamente para a terra. Para isso, pessoal, os aparelhos elétricos eles são fabricados hoje em dia com 3 plugs, né? Hoje em dia é um padrão de 3 plugs, para que um desses pinos dos 3 plugs eles conecte diretamente à terra, ou seja o pino terra, que vai fazer com que o excesso de tensão elétrica se dissipe para a terra. Então é obrigatório por lei, certo, pessoal, que exista esses 3 plugs, tá bom? E outra observação: a gente tem que tomar cuidado com o curto-circuito no sistema elétrico. Por quê, pessoal? Porque às vezes existem algumas instalações que elas são inapropriadas, porque foi utilizado fios antigos que não tem tanta resistência assim à eletricidade e pode vir a gerar esse curto-circuito, tá bom? Ou seja, se um fio chegar a encostar no outro, vai fazer com que a corrente elétrica ela seja muito grande, né? Ou perdão, a tensão elétrica seja muito grande e o fio ele não vai resistir esse aumento da tensão elétrica, né? Que é essa voltagem. Então, vai gerar o que nós chamamos de curto-circuito. Como você pode ver nessa imagem, né? Que pegou fogo aqui na tomada, que foi um curto, deu um curto nessa tomada, tá bom? Observem bem isso. É muito perigoso, porque se você pode gerar algum incêndio na sua casa se isso acontecer. Então deve se observar bastante, tomar muito cuidado para evitar que esses fios eles se toquem. Para evitar, para talvez minimizar um pouco desses curtos-circuitos, existe 2 equipamentos, os disjuntores e fusíveis, que eles são colocados nas instalações elétricas. Tá bom? Eles servem para proteger contra curtos-circuitos e aumento da corrente elétrica. O fusível é este aqui. Tá vendo essa imagem? O que acontece? O fusível ele é formado por uma liga metálica aqui no centro dele.
o que que acontece? Se a intensidade da corrente elétrica for muito grande, esse metal aqui, ele vai superaquecer e como ele derrete com facilidade, se aumentar muito a tensão elétrica, ele vai derreter e vai cortar a corrente elétrica do sistema. Então, o único problema da utilização desses fusíveis é que se queimar você vai ter que estar trocando ele constantemente. Atualmente se utiliza mais os disjuntores, porque os disjuntores eles desligam automaticamente quando há o aumento da tensão elétrica. Quando começa a aquecer, ele já desliga automaticamente. Então ele é um dos mais adequados, porque aí você não vai precisar estar trocando constantemente de disjuntores, como é o caso dos fusíveis, certo? É mais prática a utilização dos disjuntores. Continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do risco de mexer em aparelhos elétricos, né? Se você não é capacitado para mexer na rede elétrica, não mexa, ou em equipamentos elétricos, não mexa. Deixe para um profissional. Porque, pessoal, mesmo desligado, um aparelho elétrico ele pode acumular energia elétrica. E se você entrar em contato, você pode tomar um choque. E esse choque ele pode gerar queimaduras e até mesmo parar o coração. E se parar um coração, você já sabe, né? A pessoa, o cidadão, ele vai vir a óbito. Por isso, né, é importante, né, ter o preparo. Sem preparo não se deve mexer em aparelhos elétricos, ou seja, deve ser um profissional da área. Outros cuidados. Deve-se, na sua residência, você sempre procurar proteger as tomadas, para evitar que as crianças entrem em contato com ela e tomem choque. Não podemos também usar fios danificados, como eu já falei anteriormente, evitar a utilização de fios muito antigos, né, danificados. Não ligar mais de um aparelho na tomada, porque você vai acabar sobrecarregando ela e pode vir a gerar um incêndio. E não solte pipa perto das redes elétricas, porque, pessoal, quem solta pipa aí perto das redes elétricas, se essa pipa enganchar na rede, pode ser que a criança que esteja brincando leve um choque. Então é importante evitar soltar pipa próxima às redes elétricas. E também, pessoal, evitar o uso de aparelhos elétricos durante tempestade, somente os essenciais. Porque muitas das vezes na tempestade há aquelas descargas elétricas, né? E essas descargas elétricas, elas podem aumentar a tensão elétrica do circuito da tua residência. E o que acontece, pessoal? Se você está usando um aparelho na tomada, você está próximo dele, você pode até tomar um choque. Por isso que eles falam, não utilizem principalmente celular na tomada. É importante evitar isso, porque a qualquer momento pode haver um aumento da tensão elétrica ali e você pode vir a tomar até mesmo choque. E, pessoal, esta imagem aqui no canto da tela, ela é o símbolo de advertência de risco de choque elétrico, tá bom? Então, sempre que você ver essa imagem, fique atento. Por isso, e pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá ok? Vou passar algumas atividades para vocês. Vocês vão ter o prazo desta aula para responder, tá bom? E já enviar aqui para mim. Por mais, boa aula e espero que vocês se deem bem nesse conteúdo, que é muito importante. Até mais!